Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy e estou aqui novamente com vocês hoje para trabalhar forças e máquinas simples, só que hoje tendo um foco mais forte na parte das leis de Newton. A gente já trabalhou força, já trabalhamos grandezas físicas na segunda aula, primeira aula de força, segunda grandezas físicas e inclusive as unidades no Sistema Internacional de Medida, né? Tanto força em Newton, até tem a ver com as leis de Newton, né? Que nós vamos estudar hoje, ok? E hoje as 3 leis de Newton. Então, gostaria que vocês pegassem lá o livro de vocês, volume 3, para que pudessem acompanhar a aula. Vamos lá, então? O que nós vamos estudar, então? As leis de Newton. Para que a gente possa trabalhar as leis de Newton, primeiro, saber o que nós vamos trabalhar. São leis que determinam a ação das forças que influenciam no estado de movimento dos corpos. Como assim? Para que um corpo tenha movimento ou não, sobre esse corpo tem que agir alguma força. Essa força vai fazer com que ou ele saia do repouso ou ele saia do movimento. Você freia ele, você segura ou você tira a pessoa do repouso ou o corpo do repouso. Por exemplo, estou sentada aqui na minha cadeira. Para que eu possa sair da minha cadeira, ou alguém vai vir aqui, vai me empurrar, vai me levantar, ou eu vou fazer força nas minhas pernas para que eu possa levantar. Então, vai ter que ter uma força que vai agir sobre o corpo para que possa alterar o estado ou de movimento ou de repouso, certo? Só que a gente vai falar das leis de Newton. Para falar das leis de Newton, nós precisamos primeiro conhecer Newton, né? Pelo menos ver uma foto, saber quem foi Newton. Nós vamos falar então de Isaac Newton. Isaac Newton é esse simpático rapaz que está aqui do nosso lado, que trouxe muitas contribuições na área de ciências, principalmente na parte de física e matemática, certo? Ele é inglês, nascido em 1642 e olha só o que ele estudou: física, matemática, filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia, entre outras ciências. Percebam o tanto que ele estudou e quanto ele pôde contribuir para o avanço no estudo das ciências. Agora sim, se vocês lembrarem, eu falei que força tem como unidade no Sistema Internacional o Newton, justamente em homenagem a Isaac Newton. Então vamos agora estudar as 3 leis propostas por ele. A primeira lei que nós vamos estudar é a lei da inércia. Olha o que Newton falou: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Quando você escuta isso, bonito, né? Mas a gente tem que entender o que é isso. Primeiro vamos entender o que é esse MRU. A gente fala muito isso na física. MRU é movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo, linha reta, uniforme. Significa que a velocidade é constante. Velocidade não varia. Tudo bem? Agora vamos entender um pouquinho sobre isso que ele está falando. No livro de vocês tem lá exatamente essa imagem. É um ônibus parado, 2 mulheres ali conversando, elas já estão se segurando, porque elas sabem que em algum momento esse ônibus vai arrancar. Só que o que acontece? O ônibus arranca. No momento que o ônibus arranca, percebam o movimento do corpo delas. O que acontece? Como elas estão em repouso, a tendência é que o corpo continue em repouso. Imagine você sentado no teu ônibus, lá, ou num carro, você está em repouso junto com o ônibus está parado ou o carro está parado. De repente, sem ninguém te avisar,
arranca. Na hora que arranca, percebam que o teu corpo tem a tendência primeiro a ir para trás e depois ele volta. Por quê? Porque o carro fez o movimento, mas o teu corpo faz uma resistência. Ele tem a tendência a permanecer no repouso que ele estava. Ele estava parado, ele estava em repouso. Então, por isso você tem a tendência de ir para trás e depois o corpo vem para frente. Aí entra em equilíbrio do movimento com o carro, tá? Quando entra em equilíbrio, aí vem a segunda situação. O ônibus está aqui em movimento. Aí, do nada, aparece uma bola na frente do ônibus. O teu corpo, as meninas já estão lá, as mulheres já estão lá em equilíbrio dentro do ônibus. Do nada, o ônibus para. Quando o ônibus para, qual é a tendência do corpo? A ir para frente. Por quê? Porque elas estavam em movimento. Então, na hora que segura aqui, o teu corpo faz o movimento inverso. Ele vai para frente e depois ele volta. Por quê? É a tendência de permanecer em movimento. Então, primeiro caso, parado, um corpo em repouso tende a continuar em repouso. O ônibus arranca e o corpo tende a ficar, entre aspas, né? Ele fica e depois é que ele vai. No caso de uma freada, ele está indo junto. Só que o carro para. O carro para e ele tem a tendência de continuar andando. Certo? Esse é o movimento da inércia. Mas vamos entender direitinho o que é inércia, né? Inércia nada mais é do que a resistência que o corpo tem em alterar o seu estado, ou de repouso, ou de movimento retilíneo uniforme. Essa resistência que a gente chama de inércia. Então, eu estou parada e quero continuar parada. Se alguém vier e me empurrar, eu vou mexer o corpo, certo? Por quê? Porque eu estou numa inércia e alguém vem e faz força, eu vou mexer o corpo. Só que o que a inércia faz? Quando você está no corpo, certo? No ônibus, sentadinho no ônibus, em movimento, e o ônibus para, a inércia faz com que o teu corpo continue no movimento que o ônibus estava fazendo. Então, você vai para frente e volta. Ou você está paradinho no carro, o carro está parado e do nada arranca. Arranca e você tende a ficar, entre aspas. Não é que você fica, você vai para trás e depois você atinge o equilíbrio, ok? A grandeza que vai medir a inércia, porque é difícil, como é que a gente diz para o aluno? Meça aí a inércia de um corpo. Sora, como é que eu vou medir a inércia de um corpo? Na verdade, o que mede a inércia do corpo, a grandeza que vai medir essa inércia é a massa. Quanto maior a massa do corpo, maior é a sua inércia. Então, deixei aqui, a massa de um corpo é a medida de sua inércia. Pense esse garotinho aqui suando para conseguir deslocar essa pedra ou essa rocha. A inércia é muito grande. Por quê? Porque a massa desse corpo é muito grande. Imagine você, numa leve subida, tem um carro parado, só que de repente esse carro começa a andar. Começa a andar por quê? Porque esqueceram de puxar o freio de mão. Adianta você ir atrás do carro e tentar segurar esse carro? Você não vai conseguir. Por quê? Porque a massa do carro é muito grande. Se a massa é muito grande, ainda tem mais a tendência dele estar descendo, ele vai tendo uma velocidade maior, né? Você não vai conseguir parar esse carro, né? Você tem duas coisas ali, mas vamos pensar só na massa do carro. Não vou nem falar dessa aceleração, dessa velocidade, eu não vou falar. Vou falar só dessa inércia, da massa do carro. Será que você ia conseguir segurar esse carro? Não. Por quê? Porque a massa é muito grande. Você precisaria de muito mais força. Volto a dizer, eu estou tirando aqui a velocidade que ele vai adquirindo, já que ele está numa rampa, ok? Vamos lá. Depois disso, nós vamos para a segunda lei. A segunda lei é da dinâmica. Dinâmica, ela está diretamente envolvida com movimento. Olha o que Newton falou. A mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta
na qual aquela força foi imprimida. Vamos entender isso. Olha lá, o carro do nada parou. Deu algum problema motor no carro e ele parou. Ele parou e o rapaz disse empurrar. Olha o que ele diz. O movimento de um corpo é proporcional à força do rapaz. Então, o rapaz vai imprimir uma força sobre o carro. Essa força ele está fazendo de trás para frente. Então, o carro ele vai andar na linha reta, só que ele vai andar para frente. Se o rapaz fosse fazer força de frente para trás, o carro ia andar de ré, ok? Isso que ele está querendo dizer. Mas vamos pensar no seguinte, força, lembrem-se, é um vetor. Ela tem intensidade, que é o valor numérico, ela tem direção, nesse caso horizontal, sentido, ela está indo para a direita, certo? Então, força é um vetor. Vamos imaginar que eu fiquei com piedade ali do rapaz e resolvi ir lá ajudar ele. Existe aí a soma de duas forças, a força dele e a força minha. Eu estou somando forças na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a força resultante aqui vai ser maior. A aceleração, a velocidade, o deslocamento do carro vai ser maior, porque eu estou somando força. É isso que ele está querendo dizer. Eu estou falando em aceleração, eu estou falando em força. Então, vamos entender. Força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a força que eu imprimo num objeto, maior é a velocidade, maior é a aceleração desse objeto. Olhem lá, um exemplo bem típico. Um rapaz bem fortinho, né? Um carrinho. Dependendo da força que ele vai imprimir, o carrinho vai ter a chamada força resultante, que é resultado dessa força dele. Essa força resultante é a mesma, é proporcional à aceleração. Se eu dobro a força, dobro a aceleração. Se eu triplico a força, triplico a aceleração. Então, quanto maior a força, maior a aceleração. Agora vamos mudar. Eu vou colocar massa aqui dentro. E aí? Como que vai ser massa e aceleração? Massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu tenho a mesma força. Deixa bem claro isso. Olha lá. Força é a mesma. Percebam que é a mão só. Estou usando uma das mãos para empurrar essa caixa. Só que quando eu uso uma das mãos só para empurrar essa caixa, eu vou ter uma aceleração. Se eu dobrar a massa, usar duas caixas, se eu utilizar a mesma força, concordam que vai diminuir a aceleração? E agora eu vou triplicar. Se a força é a mesma, a aceleração vai ser bem menor. Por quê? Porque eu estou usando a mesma força. Quando eu uso a mesma força, quanto maior a massa, menor a aceleração. Ok? Então vejam lá. Já vimos a primeira lei, que é a inércia. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento, a menos que uma força haja sobre ele, certo? E essa inércia faz com que o corpo, ele continue no movimento. Então, se ele está parado, ele quer continuar parado. Então, por isso aquela história do carro e do ônibus, tá? Segunda lei de Newton tem a ver com dinâmica, movimento. Então, ela vai relacionar força, massa e aceleração, porque é movimento. A aceleração nada mais é do que o movimento, tá? E para que exista aceleração, tem que existir força. Para existir força, tem que ter uma massa. Então, as três estão diretamente ligadas, tá? E aí, nós vamos para a terceira lei. Terceira lei é a lei da ação e reação. A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigida a partes opostas.
Vamos entender. Olha aqui, ó. Para que eu possa andar, o simples fato de eu andar, eu tenho ação, exige reação. Ou seja, o meu pé tem ação sobre o chão e o chão tem ação sobre o meu pé. Então, são corpos diferentes. Pé, chão, chão, pé. Ok? São corpos diferentes. Para que eu possa andar, eu vou empurrar o chão para trás e o chão vai me empurrar para frente. Então, eu vou conseguir andar para frente, tá? Lembrando, olha, importante, ação e reação nunca se anulam, pois elas agem em corpos diferentes. É diferente do cabo de guerra. Cabo de guerra é aquela corda onde eu tenho forças de um lado e do outro, sentidos opostos, certo? Mas esse sentido oposto, as forças estão agindo sobre o mesmo corpo, então eu posso anular essas forças. Na ação e reação, eu tenho sentido oposto, sim, porém, eu tenho ação em corpos diferentes, então a força nunca vai ser anulada, ok? E aqui eu tenho mais exemplos, né? Por exemplo, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, esse outro corpo vai exigir a reação. Então, mesma direção, mesma intensidade, o valor numérico é mesmo, porém sentidos opostos. Olha, um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. A mesma coisa nessa situação. Só que cuidado, não confundam ação e reação com cabo de guerra. Cabo de guerra é forças agindo sobre o mesmo corpo. Ação e reação, terceira lei de Newton, são forças agindo em corpos diferentes. A toda ação tem uma reação. Mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Ok? Para a próxima aula agora, eu gostaria que vocês fizessem páginas 14 e 15 do livro de vocês, os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, na próxima aula, eu venho com a correção desses exercícios, ok? Obrigada, então. Até um próximo momento. Beijo, me liga. Fui!